Pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início então ao seminário, ao webinar do CERSUS-QUEM. Aqui quem está falando é o professor Diogo Littke, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Instituto de Química. Eu queria iniciar a apresentação, antes de mais nada, agradecendo ao convite para participar desse ciclo de seminários que tem acontecido, promovido pelo CERSUS-QUEM, sobretudo ao professor Márcio Paixão e à professora Arlene Correia, que fizeram o convite para que eu pudesse apresentar um pouco do trabalho que nós temos desenvolvido no nosso laboratório, no Instituto de Química da URGS. Então, o assunto sobre o qual eu vou falar com vocês um pouco hoje envolve métodos para formação de ligação carbono-carbono e adição estéreo seletiva de reagentes organometálicos a rearranjos moleculares. Então, o que eu queria contar para vocês um pouquinho é da história, como é que o nosso laboratório vem se envolvendo nessa área de pesquisa, sobretudo com química de zinco, e depois passando para a parte mais recente que envolve alguns rearranjos. O nosso laboratório tem alguns interesses de pesquisa diversos. Um deles é a química de carboidratos, mais especificamente a utilização de carboidratos, que são moléculas abundantes, naturais, de baixo custo, como matéria-prima para fazer algumas transformações, sobretudo que envolvam um controle da seletividade. Então, nesse âmbito, o nosso laboratório já tem desenvolvido uma série de métodos para fazer funcionalizações seletivas de carboidratos, principalmente com átomos de selênio. O motivo de nós colocarmos selênio na estrutura das moléculas, principalmente, é com foco na atividade biológica. O selênio tem várias propriedades que envolvem ação antioxidante, ou até mesmo, em função dessa ação antioxidante, ações sobre o sistema nervoso central, em algumas doenças degenerativas, como o Alzheimer. Então, nós temos algumas moléculas que já têm atividade descrita nesse sentido. Então, aqui ao lado tem algumas das moléculas que nós já sintetizamos que têm esse perfil, alguns que têm perfil de atividade biológica relevante. Além disso, nós também temos desenvolvido métodos sintéticos para fazer funcionalizações seletivas de carboidratos, e um deles é a utilização de selenocarboxilatos, que são esse tipo de moléculas aqui que podem ser geradas in situ a partir de fontes comercialmente disponíveis, e ao reagir com azidas orgânicas dão origem a uma nova ligação amida, e isso foi utilizado então para a síntese de glicosilamídas, onde a gente consegue unir através de uma ligação amida uma porção que veio de um ácido carboxílico, de um derivado de ácido carboxílico, com um carboidrato e com a extrusão de nitrogênio e selênio elementar. Nós também desenvolvemos a síntese de C-glicosídeo, ou seja, moléculas nas quais nós temos uma ligação carbono-carbono nessa posição, ao invés de uma ligação carbono-oxigênio, como é o tradicional em carboidratos. E também, mais recentemente, a gente se envolveu numa área que envolve a síntese de moléculas fluorescentes, que tem um carboidrato ligado à sua estrutura. Então, essas moléculas que estão colocadas aqui são chamadas de benzotiadiazolas. Esse núcleo aqui é um núcleo com uma fluorescência bastante intensa, e nós utilizamos um grupo funcional azida para conectar, através de uma reação de cicloadição de Huisgen, um carboidrato que serviu para a detecção de metais. Então, essa é uma área que nós começamos a nos envolver mais recentemente, que envolve a síntese de moléculas fluorescentes e suas aplicações. Isso é uma colaboração com o grupo do professor Fabiano Rodenbusch, que é um colega nosso aqui do Instituto de Química da URGS. E nessa linha de pesquisa de fluorescência, nós também desenvolvemos algumas moléculas quirais derivadas de aminoácidos que servem como sensores para a detecção enantioseletiva de carboidratos. Então, a gente pode fazer a detecção seletiva de um ou de outro enantiômero de um determinado carboidrato, nesse caso aqui da arabinose. Essa é uma área de atuação que o nosso grupo vem trabalhando, que é a química de carboidratos, mas não é nesse ponto que eu vou falar para vocês hoje. Esse é um assunto que não vai ser apenas vai ser abordado marginalmente nesse seminário. O outro foco de pesquisa, que é o que vai ser o tema principal da palestra, é nossa linha de pesquisa, que envolve síntese estéreo-seletiva utilizando reagentes organozinco. Então, a gente tem se interessado ao longo dos anos nessa reação, que envolve o que nós chamamos de troca boro-zinco, na qual um ácido arilborônico, ao reagir com dietilzinco, dá origem a esse intermediário, que é um reagente misto de zinco, que tem tanto um grupo aromático quanto um grupo alquílico. E esse tipo de reagente nós temos utilizado para fazer reações
diastéreos seletivas, ou seja, onde tem um substrato que é quiral e nós controlamos a formação de um novo centro, ou utilizamos ele como reagente para catálise assimétrica. Então, esse vai ser um dos pontos principais da palestra. Eu vou me dedicar a discutir os nossos avanços, os avanços do nosso grupo nessa área, e também tentar colocar para vocês como é que esse interesse nos levou a uma outra linha de pesquisa, que é basicamente resultado da interação da experiência que a gente teve com a química de selênio e carboidratos, que quando interceptada com a química de organozinco nos leva a uma área nova, que é a de rearranjos moleculares. Então, a primeira parte da palestra vai tratar da parte de química de zinco e como isso nos leva aos rearranjos moleculares. Inicialmente, então, o porquê da gente se envolver com a química de organozinco. Então, os reagentes de organozinco apresentam uma série de vantagens interessantes, como eles têm uma baixa reatividade, e essa baixa reatividade faz com que eles sejam bastante adequados para a catálise assimétrica, onde a gente precisa ter uma reação sob condições bastante controladas para poder fazer transformações em condições brandas de reação e que tenham efetiva participação de uma molécula quiral em quantidades catalíticas, e essa baixa reatividade também permite uma boa tolerância a grupos funcionais. Essa reação que está mostrada aqui, que é a reação de adição de dietilzinco a um aldeído, por exemplo, benzaldeído, na presença de um ligante quiral para a formação deste álcool secundário quiral, é uma reação que não acontece sem a participação de ligantes externos. Então, se a gente simplesmente mistura dietilzinco com benzaldeído, a temperatura ambiente, a reação é muito lenta, a ponto de não acontecer praticamente nada, e por isso ela foi usada como reação teste para o desenvolvimento de novos ligantes quirais, vem sendo utilizada ainda como reação teste para desenvolvimento de novos ligantes quirais. Então, quando a gente coloca o ligante no meio reacional, essa reação é acelerada e aí a gente pode ter ou não indução de assimetria nesse ponto. Então, essa é uma reação já bastante conhecida, que vem sendo usada há muitos anos para plataforma de teste de novos ligantes. Bom, a troca de dietilzinco por difenilzinco, ao invés de obter um álcool secundário que tem um grupo aromático e um grupo alquílico na sua estrutura, para ter um grupo que tem 2 anéis aromáticos na sua estrutura, é a extensão mais óbvia desse método, porém, ela não é tão simples quanto pode parecer no primeiro momento. A adição de difenilzinco, ela não é tão simples, porque difenilzinco é uma espécie muito reativa. Então, ao contrário de dietilzinco, difenilzinco adiciona-se a benzaldeído sem a presença de aditivos. E, além disso, o difenilzinco é o único reagente organozinco aromático comercialmente disponível. Então, isso limita bastante a aplicação deste método. Uma solução bastante elegante para esse problema de reatividade foi introduzida em 2002 pelo professor Carsten Bohm, da Alemanha, na qual ele desenvolveu uma reação que parte de um ácido aril borônico, ao reagir com dietilzinco, gera esse intermediário misto de zinco, aril, zinco, etil, que na presença de um ligante quiral se adiciona um aldeído com uma reatividade moderada. A reação, então, ela é mais rápida que a adição de alquilzinco, mas não tão rápida quanto a de fenilzinco, o que permite, então, a participação de um ligante e controle da estereoquímica do novo centro estereogênico formado. Isso também tem a vantagem, essa método também tem a vantagem que ácidos aril borônicos são comercialmente disponíveis ou facilmente preparados, e nós podemos agora ter uma ampla variedade de grupos arila potencialmente transferíveis. Dentro desse contexto, uma série de grupos de pesquisa se envolveu depois desse trabalho pioneiro de Bohm, no qual ele utiliza esse ligante quiral aqui. Então, uma série de grupos de pesquisa tem se envolvido no desenvolvimento de novos ligantes quirais para fazer essa reação sinteticamente útil. Então, aqui está uma seleção de alguns dos ligantes quirais que já foram desenvolvidos para essa transformação. Esse aqui não é exaustiva, são apenas alguns ligantes selecionados. Uma série de grupos tem contribuído, mais recentemente o professor Ricardo Schwab, aí da Universidade Federal de São Carlos, também tem contribuído nesta área. O professor Júlio Passi, da Unicamp, tem uma série de grupos brasileiros que têm se envolvido no desenvolvimento de métodos que envolvam essa química. Nós começamos, a troca boro-zinco, o mecanismo da troca boro-zinco envolve, então, inicialmente uma reação de um ácido fenilborônico com dietilzinco, uma reação ácido-base, na qual os dois grupos OH são desprotonados, gerando o intermediário A. O zinco de uma nova molécula de dietilzinco funciona como um ácido de Lewis,
que se coordena a um desses oxigênios, gerando o intermediário B. E ocorre então inicialmente uma troca zinco-boro, ou seja, esse grupo etila aqui é transferido de um átomo de zinco para o orbital vazio do átomo de boro, gerando esse complexo C, e então ocorre uma nova transferência agora do grupo orgânico do boro para o zinco, com simultânea quebra da ligação carbono-oxigênio, para formar o reagente orgânico de zinco misto. Isso aqui é uma reação termodinamicamente favorável, gerando esse reagente aqui após mais ou menos 30 minutos de reação, 40 minutos a temperatura de 60 graus Celsius. A seletividade da transferência do grupo arila em relação ao grupo etila, ela é bem estabelecida na literatura, então nós temos dois grupos orgânicos capazes de serem transferidos. Normalmente, em condições normais de reação, nós observamos apenas a transferência do grupo arila. Existem estudos bastante detalhados, computacionais, experimentais, que evidenciam que essa seletividade da transferência do grupo arila, ela é resultado de uma sobreposição entre o sistema pido-neuromático, representado aqui por um orbital P, representando o sistema pido-neuromático, com o orbital pi antiligante da carbonila. Seria uma interação secundária de orbitais moleculares que estabiliza o estado de transição para a transferência do grupo arila, quando comparada com a transferência de um grupo etila, em cerca de 40 kJ por mol. Então, esse estado de transição aqui, para a transferência do grupo aromático, ele é significativamente mais estável do que esse estado de transição aqui para a transferência de grupos alquílicos, o que responde, então, pela maior seletividade dessa transferência de grupos aromáticos. E, de fato, nós raras vezes observamos a transferência de grupos alquílicos, é muito difícil, só em sistemas realmente bastante impedidos do ponto de vista estérico. Bom, como é que nós começamos a nos envolver efetivamente com essa química? Nós começamos por essa química fazendo o que todo mundo fazia, que era basicamente o desenvolvimento de novos ligantes quirais, mais simples ou mais fáceis de serem obtidos, ou mais eficientes, para fazer reações de arilação de aldeídos aromáticos. Então, nós desenvolvemos nesse contexto nosso interesse pela química de carboidratos, esse ligante aqui, que é derivado de um carboidrato chamado xilose, ou pode ser também obtido a partir da glicose, em poucas etapas reacionais, em escala de gramas, e ele foi utilizado na reação de arilação de diversos aldeídos aromáticos para a obtenção de diarilmetanóis. Como aqui tem uma seleção de exemplos que foram obtidos a partir dessa transformação, e basicamente nós obtivemos bons excessos enantioméricos, bons rendimentos para uma variedade de aldeídos aromáticos e também de ácidos borônicos. O passo à frente nessa linha de pesquisa foi a utilização de aldeídos aromáticos um pouco mais funcionalizados. Então, por exemplo, quando nós tínhamos um aldeído que tinha um grupo éster em orto em relação ao grupo funcional eletrofílico e reagindo nessas condições de reação de arilação, nós imaginamos que nós poderíamos ter uma arilação, uma reação na carbonila, levando ao produto, ao intermediário, que é o alcóxido, e a presença desse segundo eletrófilo aqui nessa posição orto poderia levar a uma ciclização, gerando esse tipo de molécula aqui, que nós chamamos de arilfitalídeos. De fato, nós conseguimos desenvolver essa metodologia, utilizamos bastante a estrutura do ligante, descobrimos que esse ligante aqui, esse aminonaftol, em 20 mol%, seria capaz de fazer essa transformação de maneira efetiva e nos permitindo obter uma série de arilfitalídeos em bons rendimentos e excessos enantioméricos bastante significativos. Essa é uma reação um pouco mais difícil, esses enantioméricos não são perfeitos em todos os casos, mas a gente tem um aperfeiçoamento do método a partir de uma recristalização. Então, uma simples recristalização dos produtos nos permite ter excessos enantioméricos acima de 95% do produto pós-recristalização. Então, nós conseguimos confirmar a estrutura absoluta por cristalografia de raio-x desta molécula que tem o sistema para-bromado e uma variedade de arilfitalídeos com diferentes padrões estruturais puderam ser obtidos a partir desse método. Bom, então, o que a gente fez nesse primeiro momento, basicamente, pode ser resumido nessa equação aqui. É um ácido borônico, sofre troca boro-zinco para gerar um intermediário arilo-zinco, que ao reagir com o aldeído na presença de um ligante bidentado quiral, levava à formação de diarilmetanóis.
Nesse ponto que nós começamos a nos perguntar é, será que seria possível, ao invés de utilizar um ligante externo bidentado, fazer com que o próprio substrato tivesse a capacidade de se coordenar nesse reagente e nós temos uma reação diastéreoseletiva? Então, o primeiro aspecto que nós tentamos investigar essa reação é pegar um aldeído que tivesse um átomo de oxigênio na posição 2 em relação ao grupo carbonilo e potencialmente seria capaz de que o próprio substrato atuasse como ligante bidentado com coordenação do átomo de zinco nesses dois oxigênios. Essas moléculas aqui são derivadas de carboidratos e como eu já havia mencionado, nós temos interesse na química de carboidratos, pareceu bastante razoável investigar essa transformação e ver se isso seria possível. A nossa hipótese aqui, será que nós podemos ter uma reação controlada por quelação? E quando a gente olhava na literatura e procurava precedentes com reagentes organometálicos mais convencionais, como a base de magnésio ou lítio, praticamente nenhuma diastereoseletividade é observada para esse tipo de substrato. Então nós achamos que tínhamos uma boa oportunidade para investigar isso e preparamos este aldeído aqui derivado da glicose em 3 etapas reacionais, escala de multigramas, e quando ele foi submetido à reação de anilação, em tolueno, 25 graus Celsius, nós observamos a formação desta molécula aqui, desse ponto de anilação, como único diastério isômero e um rendimento de 73%. Então nós conseguimos construir esse novo centro estereogênico que está indicado aqui, em excelente diastereoseletividade. O método é possível de ser expandido para uma variedade de ácidos borônicos. Então aqui está destacado em vermelho os ácidos borônicos que a gente utilizou, alguns deles que nós utilizamos com grupos doadores, retiradores de elétrons, sistemas substituídos em orto e tipicamente nós tivemos boas, excelentes diastereoseletividades para essa transformação. Uma aplicação dessa metodologia foi na síntese de um produto natural chamado 7-epigônio-fufurona, que é esta molécula que está indicada aqui. Esse é um produto natural com moderada atividade citotóxica e é pertencente à família das estiril-lactonas. E essa molécula tem justamente esse esqueleto estrutural aqui, que é muito parecido com aquele que nós obtínhamos a partir da reação de anilação. Então, reagindo-se o reagente de zinco com este aldeído derivado da glicose, nós passamos por um estado de transição quelado, onde o átomo de zinco está coordenado aos 2 átomos de oxigênio. Isso fixa a conformação da molécula e permite o ataque nucleofílico do reagente de zinco pela face menos impedida da molécula, levando a este produto em 73% de rendimento, como único diastério isômero, e ele posteriormente é convertido em 3 etapas ao produto natural. E nós também desenvolvemos a síntese de vários análogos com variações estruturais nesta posição. O que nós queríamos ver na sequência é se seria possível que esse comportamento fosse produzido de diastereoseletividade elevada para outros aldeídos derivados de carboidratos, não apenas aquele que nós tínhamos visto anteriormente. Então nós imaginamos em um primeiro momento preparar aldeídos que fossem fáceis de obter em poucas etapas. Esse aqui é um derivado da demanose. Esse aqui é um aldeído derivado do carboidrato de ribose, e eu queria que vocês notassem que eles são complementares do ponto de vista estereoquímico, eles diferem entre si apenas na orientação espacial desses 2 centros estereogênicos aqui e aqui. Então, inicialmente nós partimos para estudar o aldeído da manose, e a reação de anilação levou à formação do produto em bons rendimentos, mas notem que em uma diastereoseletividade baixa a moderada. Houve uma queda bastante acentuada em relação àquilo que nós havíamos observado para a anilação do caso anterior. Então, a diastereoseletividade aqui é em torno de 3 até no máximo 8:1. Por outro lado, quando o aldeído da ribose foi utilizado, agora nós obtivemos excelentes rendimentos e diastereoseletividade perfeita. Um único diastereoisômero foi observado para todos os casos estudados. Então, nós sempre tivemos excelentes razões diastereoisoméricas para a reação de anilação deste aldeído. A explicação para essa diferença de comportamento pode ser avaliada a partir da análise dos estados de transição. Estão destacados aqui então os 2 possíveis estados de transição favorecidos para cada um dos casos. Notem que aqui a gente tem preferencialmente a quelação do oxigênio endocíclico com
o aldeído e o zinco, oferecendo a face menos impedida estericamente. Esse aqui é o estado de transição que leva à formação do produto majoritário, enquanto que no estado de transição mais à direita, o A, nós temos a mesma situação, os dois oxigênios coordenados ao zinco, oferecendo a face menos impedida estericamente para o ataque. Qual a diferença entre eles? Note que no estado de transição A, este oxigênio do grupo protetor acetonídeo aqui está orientado em relação ao grupo carbonila. Isso evita que haja qualquer possibilidade de complexação entre o oxigênio carbonílico e este oxigênio desta posição. Então essa aqui é a única forma possível de a conformação largamente menos energética para esse caso. Por outro lado, no estado de transição B, uma rotação sobre essa ligação carbono-carbono aqui permitiria que os dois oxigênios, este aqui da carbonila e este aqui do grupo protetor, ficassem próximos, coordenando-se ao zinco, e isso inverteria a seletividade facial do ataque nucleofílico, e levando então à formação do diastereoisômero minoritário. O estado de transição B que está mostrado ainda é o favorecido, mas existe um terceiro estado de transição, um segundo estado de transição que compete com este aqui, levando à formação do produto minoritário para esse caso. Em continuidade a esses estudos, o que nós pensamos na sequência é que a escolha mais óbvia seria trocar o oxigênio por nitrogênio para ver qual seria o comportamento da reação. Então, nós imaginamos que nós poderíamos usar este aldeído aqui, um aldeído com nitrogênio na posição alfa-carbonílica ao invés de oxigênio. E a pergunta que nós nos fizemos é, será que vamos obter o mesmo tipo de estereoseletividade? Esses são os dois produtos possíveis, o produto resultado de controle por modelo de Felkin-Jan, no qual não haveria quelação do zinco com o nitrogênio, apenas com a carbonila, e esse seria o produto quelado, que seria o análogo ao que nós obtivemos no caso anterior. Este aldeído aqui, então, ele é preparado em 3 etapas a partir do aminoácido prolina, e quando nós submetemos ele à reação de anilação, nós observamos um único produto com controle estereoquímico resultante de um estado de transição Felkin-Jan, ou seja, não há quelação envolvida na reação nesse aminoaldeído derivado da prolina com o reagente organozinco. Isso é um comportamento oposto àquele que nós havíamos observado para o caso dos aldeídos oxigenados. Sendo bem honesto, nesse ponto, que nós realmente queríamos era a quelação, não era o controle Felkin-Jan, porque controle Felkin-Jan a gente poderia obter com outros reagentes organometálicos. Nós usamos zinco justamente porque o nosso objetivo era ter um melhor controle de quelação. Mas, de qualquer forma, a gente resolveu continuar estudando a reação e expandimos isso para uma variedade de ácidos arilborônicos com um aldeído derivado da prolina. E aqui está uma seleção de exemplos preparados com uma variedade de grupos orgânicos substituindo o sistema aromático, posições orto, grupos mais volumosos, grupos trifluormetila, heterociclos e assim por diante. Os dois estados de transição que explicariam a formação dos dois possíveis produtos estão colocados nesse slide. Então, esse estado aqui de cima, esse arranjo daqui de cima é de acordo com o previsto pelo modelo Felkin-Jan e é o que explica a formação do produto. E o que acontece nesse caso aqui é que o reagente de zinco, o nucleófilo, ataca de maneira perpendicular ao grupo que tem o orbital sigma antiligante de menor energia, no caso a ligação carbono-nitrogênio. O orbital sigma antiligante, a ligação CN, tem a menor energia e essa é a conformação preferencial para o ataque nucleofílico. O estado de transição que está mostrado abaixo seria o estado de transição quelado, no qual a gente tem o oxigênio e nitrogênio coordenados ao zinco, e esse estado de transição aqui é energeticamente desfavorável, muito possivelmente devido ao grande volume exercido pelo grupo tritila como protetor do nitrogênio, que impede que essa quelação ocorra, então esse produto aqui não é observado. Para os estudantes que talvez não estejam tão familiarizados ou já faz algum tempo que não têm contato com esse tipo de análise estereoquímica, eu gostaria de fazer uma propaganda aqui. Nós recentemente nem tão recentemente assim, né? Escrevemos um artigo de revisão para Química Nova que discute esses aspectos estereoquímicos de maneira didática. O objetivo é ser um artigo didático para os estudantes e está aqui nessa referência. Quem tiver interesse ou quem se deparar com esse tipo de modelos de adição a carbono, ele precisa revisar um pouco.
pode dar uma olhada nesse texto aqui que está escrito em português. Bom, como eu falei antes, o que nós queríamos nesse caso aqui não era ter controle através de um modelo Felkiniano, nós realmente queríamos um modelo quelado. Por quê? Porque está descrito na literatura já em 2003, se a gente pegar o reagente de Grignard e adicionar nesse mesmo aldeído que nós utilizamos, nós temos o mesmo produto que a gente obteve. Então não tem muito, exceto a tolerância a grupos funcionais, é claro que reagentes de organozinco nos permitem, mas não é um avanço tão expressivo quanto nós gostaríamos. Realmente gostaríamos de ter quelação. Quando a gente olha para a literatura, para outros aminoaldeídos com outros padrões de substituição, por exemplo, sistemas acíclicos, o que nós observamos é que esse é o comportamento padrão. Se nós pegamos este aldeído aqui, que é derivado da fenilalanina, reagimos com Grignard, a gente vai ter este produto aqui, que é resultado de controle felkiniano. Mesma coisa acontece com cetona, está bem descrito na literatura e esse é o comportamento padrão. O fato é, nitrogênio não quela muito bem, apesar de ele ter par de elétrons disponíveis, ele não está muito propenso a fazer estados de transição quelados em reações de adição de reagentes organometálicos. Bom, nós resolvemos dar uma tentativa a mais para o nosso método, que é realizar a adição de reagentes organozinco em aldeídos alifáticos. Agora esse aldeído aqui é preparado a partir da fenilalanina e eu estava bastante esperançoso que a gente poderia convencer esse sistema a quelar utilizando um átomo mais capaz de quelar como o zinco comparado com o magnésio. A Bruna, que é aluna do doutorado, topou o desafio e realizou esse estudo aqui, no qual nós podemos obter esse produto aqui, que é o resultado de controle de quelação, esse aqui, controle felkiniano. E para nossa satisfação, quando a gente após uma boa otimizada nas condições reacionais, nós conseguimos observar que este produto aqui, que é o controle quelado, foi obtido em rendimento razoável e excelente razão de ácido isomérico. Então, esse aqui é um método que nos permitiu agora, com aldeídos alifáticos, diminuindo um pouco o tamanho do grupo protetor, dos substituintes do nitrogênio, obter um controle por quelação ao invés de um controle felkiniano, que é o mais comum com reagentes organometálicos em geral. Os dois estados de transição possíveis agora são de novo esse aqui. O de cima seria o estado de transição felkiniano, ataque do nucleófilo antiperiplanar em relação ao orbital sigma antiligante de menor energia, no caso ligação carbono-nitrogênio. E o estado de transição mostrado aqui abaixo, o estado de transição quelado, onde nitrogênio e oxigênio estão ambos coordenados ao átomo de zinco, e o ataque nucleofílico agora ocorre ao grupo mais volumoso da molécula, e isso leva à formação deste produto com estereoquímica relativa 1, 2, sim. Agora, grupos menos volumosos do nitrogênio nos permitem a quelação, e o zinco é um ótimo átomo para convencer essa molécula a mudar sua conformação e se organizar na estrutura quelada. Nós estudamos isso por uma variedade de ácidos arilborônicos. Aqui estão uma série de exemplos mostrados. Praticamente em todos os casos nós tivemos uma seletividade muito boa. Em praticamente todos os casos o único produto foi obtido com alta razão de ácido isomérica. Uma limitação desse método, infelizmente, é que quando nós temos grupos volumosos ou grupos na posição orto, a reação não acontece. Então, possivelmente, um congestionamento maior do estado de transição nos impede de organizar isso num sistema quelado. Então, essa é uma limitação que o método apresenta. Nós também fizemos uma série de variações na cadeia do aminoaldeído. Então, nós exploramos aldeídos derivados de uma série de aminoácidos, que estão mostrados aqui embaixo. Então, com grupos mais ramificados, como é o caso desses aqui. Esses átomos de oxigênio protegido, grupos metila, grupos fenila. Aqui nesse caso nós pudemos obter os dois enantiômeros derivados desse aminoálcool, e esse particularmente tem uma relevância interessante, porque esse esqueleto estrutural aqui, com essa cara aqui, ele está presente nesse auxiliar quiral, que é conhecido como auxiliar de Myers, que é chamado de pseudoefenamina. Notem que é exatamente a mesma estrutura. Isso aqui não é muito fácil de obter. Isso aqui é comercialmente disponível hoje, mas a gente precisa de uma série de etapas para obter essa molécula, uma resolução de racemato no meio do caminho, e esse nosso método seria um método interessante para a obtenção desse auxiliar chamado pseudoefenamina. Bastaria uma desproteção dos dois grupos benzila através de uma hidrogenólise e metilação do nitrogênio. Além disso, este intermediário aqui
possui os dois centros estereogênicos presentes nesse produto natural, chamado de catina ou de norpseudoefedrina, são dois nomes para a mesma substância. Nós, inclusive, concluímos a síntese dessa molécula com a hidrogenólise dos dois grupos benzila, e isso nos também permitiu confirmar de forma inequívoca a estereoquímica absoluta dos dois novos centros estereogênicos formados. Então, esse trabalho nos permitiu a obtenção de aminoálcoois com relação 1,2, sim, através de um estado de transição quelado. Bom, esse estudo conclui então a primeira parte do que eu gostaria de mostrar para vocês, envolvendo a química de organozinco. Então, só resumindo o que nós vimos até agora, um ácido aril borônico, mediante reação com dietilzinco, gera in situ um reagente aromático de zinco misto, que pode ser utilizado então ou para catálise assimétrica, na presença de um ligante quiral e um aldeído aquiral, e levar para uma variedade de produtos. Então, uma série de ligantes foram utilizados, e levando à formação de diarilmetanóis ou de arilftalitos. Nós temos ainda alguns outros estudos que envolvem recentemente a adição conjugada, embora não de forma assimétrica, e reações com aldeídos alifáticos, mas que não foram abordados aqui. E por outro lado, nós também exploramos, ao invés de um aldeído aquiral, na presença de um ligante quiral, nós exploramos a utilização de um aldeído que já é quiral, e a presença de um centro estereogênico residente nessa estrutura nos permitiu fazer reações diastereoseletivas sem qualquer ligante externo. Isso nos permitiu obter produtos através de controle quelado e eventualmente fazer a síntese total de um produto natural, 7-epiguanilfurfurona, ou com aminoaldeídos ter opção de controle por Felkin-Yan ou controle de quelação. Isso foi recentemente. São dois métodos, são complementares e acrescentam a literatura. Bom, finalizando essa parte de reagente organozinco, na verdade, que nós começamos a um determinado ponto a nos interessar é que outros eletrófilos poderiam ser utilizados para fazer reações com reagentes organometálicos que nos levassem a alguma seletividade. E a questão, um dos eletrófilos que nós pensamos seriam esse tipo aqui, ao invés de ser um aldeído, uma ligação C-dupla A, uma ligação C-dupla N. Esses intermediários aqui, essas espécies são chamadas de íons cetenimine. Íons cetenimine são espécies muito reativas e eles podem ser obtidos de várias formas, mas o método talvez mais prático para sua obtenção é a partir dessas moléculas que são chamadas de inamidas, moléculas nas quais nós temos uma ligação carbono-nitrogênio ou uma ligação tripla. Então, inamidas, quando colocadas na presença de ácidos de Bronsted, esse carbono aqui pode ser protonado em função da ressonância que existe do par de átomo do nitrogênio com o sistema pi do alcino. Então, esse carbono é protonado, levando à formação deste intermediário. Os intermediários cetenimínio já foram bastante utilizados na literatura, vêm sendo muito utilizados, principalmente para reações de cicloadição 2+2, em formação de anéis de 4 membros contendo nitrogênio. Mas o nosso objetivo aqui, na verdade, era enxergar isso aqui mais ou menos como se fosse um grupo carbonila, e então estaria suscetível à adição de um reagente organometálico nessa posição, e eventualmente levar à formação de uma nova ligação carbono-carbono, e nós obtermos enamidas com controle total da regio e da estereoquímica. Então a gente poderia obter enamidas desse tipo aqui, trisubstituídas, e controlar a estereoquímica da formação desse produto. Nós pensamos que reagentes organozinco poderiam ser uma ferramenta bem interessante para inserir de maneira branda e com controle da estereoquímica essa nova ligação carbono-carbono. Revisando a literatura, quando a gente para ver o que tem sobre formação de enamidas, a gente percebe que, embora esse grupo seja relativamente comum, não é muito fácil obter isso de maneira seletiva, sobretudo quando a gente tem substituintes nessa posição. Desculpa. O método mais óbvio de fazer isso, que é mais conhecido, é pegar um composto carbonílico, reagir com uma fonte nucleofílica de nitrogênio apropriada em meio ácido para a obtenção das enamidas. O problema aqui é que se nós tivermos hidrogênios ácidos em ambas as posições do grupo carbonilo, nós vamos ter problema de régio e de estereoquímica. Então, mistura EZ, inclusive de dois régios homens. Então, isso não é um método muito eficiente para a obtenção de moléculas um pouco mais elaboradas. Um outro método que é bastante interessante
é a carbometalação de inamidas. A gente pega uma inamida, reage com reagentes organometálicos na presença de um metal de transição, e aí sim é possível obter de maneira estereosseletiva as inamidas com uma grande variedade de substituintes. Então tem trabalhos muito elegantes desses grupos de pesquisa, sobretudo do grupo do professor Ilan Marek, que desenvolveu reações de carbometalação de inamidas. Só que nesse trabalho, diferentemente do que a gente estava imaginando, a ligação carbono-carbono acontece sempre na posição beta, ou seja, nesta posição aqui, enquanto que o metal vai acabar ligado na posição alfa e eventualmente depois vai sofrer protonólise para a formação do produto. Então, nós analisando a literatura, nós imaginamos que nós teríamos uma boa chance de sucesso. Nesse ponto, o Lucas começou o seu doutorado, que foi concluído recentemente, e o Lucas embarcou nesse projeto em colaboração com o professor Nuno Maulid, da Universidade de Viena, na Áustria. E então nós começamos basicamente a desenvolver essa transformação. Pegamos uma inamida, colocamos na presença de um ácido de bronze, ácido tríflico, levando a formação desse intermediário cetenimínio na forma de sal de triflato. Esse triflato aqui, esse contraíon do cetenimínio, a gente imaginou que ele poderia se adicionar também nesta posição, gerando esse intermediário vinil triflato. De fato, isso acontece. E quando essa espécie intermediária reage com o dietilzinco, nós observamos que levamos a formação desse produto em 78% de rendimento isolado e régio e estereoseletividade perfeita apenas para a obtenção desse produto. Então, o reagente organometálico adiciona-se apenas a este carbono e apenas este estereoisômero é formado, o estereoisômero Z. São bastante estereoseletivo. A racionalização para essa estereoseletividade envolve o ataque nucleofílico do reagente organozinco no cetenimínio, e a nossa hipótese é que aconteça o ataque nucleofílico na posição menos impedida, que é pelo lado do hidrogênio. Então aqui nós temos a estrutura do cetenimínio, esse aqui é o carbono eletrofílico, aqui é o centro. O ataque nucleofílico do dietilzinco pela face oposta, pelo caminho tracejado, ele é mais energético devido à repulsão com este substituinte R1, ao passo que o ataque pela face menos impedida pelo lado do hidrogênio deve ser favorecido, o que leva então à formação do produto com estereoquímica Z preferencialmente. Embora a obtenção de um cetenimínio já tenha sido reportada na literatura e tenha sido discutida em bastante extensão, existem poucas evidências diretas da sua formação, porque na verdade esse é um intermediário que é bastante instável. Ele não diria instável, mas ele é bastante reativo. Como a gente pode observar, ele na verdade nós não conseguimos ver ele espectroscopicamente. Nós temos um experimento de RMN. Esse espectro aqui de cima em azul é o espectro da inamida, que nós temos somente a inamida aqui, e quando a gente coloca ela na presença de ácido tríflico, o que nós observamos é a formação de dois compostos. Nós não observamos o cetenimínio, mas o que nós observamos sim são dois estereoisômeros do vinil triflato. Então são os estereoisômeros E e Z, cujos sinais para esse hidrogênio aqui, esse hidrogênio HA do estereoisômero E, aparece nesta posição do RMN, em torno de 6,5 ppm, ao passo que o hidrogênio HB tem uma ressonância um pouco abaixo de 6,5, e a integração desses dois sinais nos diz que nós temos uma proporção aproximadamente 1,5 para 1 entre eles. Então nós temos dois intermediários vinil triflato formados. Nós não observamos a formação de cetenimínio. Então certamente o cetenimínio está em equilíbrio com essas espécies, sendo que essas são as espécies mais estáveis. No momento que a reação acontece, de adição organometálica acontece sobre o cetenimínio, esse equilíbrio vai sendo deslocado, e apesar de nós termos uma mistura praticamente equimolar dos dois estereoisômeros do intermediário vinil triflato, apenas um estereoisômero é obtido como produto final. O estereoisômero Z apenas é obtido como produto da reação. Então nós utilizamos esse método para fazer uma variedade de inamidas. Então nós variamos a estrutura da inamida de partida. Aqui estão uma série de exemplos que puderam ser preparados a partir desse método, todos com excelente estereoseletividade. Nós também fizemos a variação do reagente organometálico e utilizamos, ao invés de reagentes organozinco, também reagentes trialquil-alumínio, e aí foi possível colocar grupos metila, grupos mais ramificados, cadeias longas e uma variedade de compostos sempre com excelente régio e estereoseletividade. Então, basicamente, colocando o conceito em resumo, que nós tivemos imaginamos que nós poderíamos usar esse tipo de eletrófilo aqui, o íon cetenimínio, e isso funciona basicamente como um cátion vinílico estabilizado por nitrogênio.
nós tentamos expandir esse conceito e ver que outros cátions vinílicos estabilizados por nitrogênio, estabilizados por heteroátomo, nós poderíamos utilizar para fazer alguma transformação adicional. E aí, o que nós pensamos é que um heteroátomo que poderia ser eventualmente interessante seria um átomo de selênio. Então aqui que nós temos uma conexão, de certa forma, com a química que nós fazíamos de carboidratos, que basicamente envolvia, ou boa parte dela envolvia a utilização de selênio para fins de atividade biológica. Só que neste ponto, a gente pensou que o selênio poderia ser um átomo capaz de estabilizar um cátion vinílico nessa posição, de maneira análoga ao que o nitrogênio faz aqui. E assim, quando a gente queria esse tipo de reatividade, nós partimos de inamidas, agora a gente poderia imaginar que seria obtido a partir de um seleno, alcínio, que são facilmente obtidos a partir de uma variedade de métodos. E aí que nós nos envolvemos com a química de rearranjos, mais uma vez em colaboração com o grupo do professor Nuno. Nós imaginamos que se esse tipo de intermediário poderia ser obtido a partir da protonação de um seleno-alcínio, um cátion vinílico estabilizado por selênio, ele poderia se envolver com reação com sulfóxidos, que é uma química que o professor Nuno já estabeleceu muito bem, a partir de reações com derivados de inamidas. Então, o sulfóxido poderia atacar esse carbono, gerando este intermediário que sofreria um rearranjo 3,3 sigmatrópico, a partir da queda da ligação oxigênio-enxofre, formação de uma carbonila e formação de uma nova ligação carbono-carbono, que após rearomatização levaria à formação de selenoésteres alfa-arilados. Reduzindo o plano para a prática, o Lucas e o Anderson, que é um pós-doc do nosso grupo, se embarcaram nesse projeto e após uma otimização detalhada das condições de reação, eles foram capazes de descobrir que misturando um sulfóxido, selênio e acetileno, na presença de 10 mol% de ácido trífico e de clorometano a temperatura ambiente, nós podíamos ter o produto de rearranjo para a formação de selenoésteres alfa-arilados. Então, uma variedade de moléculas foi obtida com esse método, com um padrão estrutural bastante variado, tanto na cadeia, no grupo R1, que está presente no selênio acetileno, no substituinte de selênio e também nos sulfóxidos, como está mostrado aqui em vermelho. Então, uma variedade de produtos puderam ser obtidos a partir dessa transformação, rearranjo com condições bastante brandas e curtos tempos reacionais para alfa-arilação, para obtenção de compostos carbonílicos alfa-arilados a partir de selenoalcínios e estabilização do intermediário vinílico pela utilização do átomo de selênio. Nós fizemos um estudo computacional com o Dr. Boris Mariassin, da Universidade de Viena, e eu não quero entrar em maiores detalhes aqui de todos os intermediários, esse é bastante informação nessa slide, mas o que eu queria é que vocês só se ativessem esse que está destacado no quadro em vermelho, que são a energia computada para os estados de transição aqui em vermelho com enxofre e em azul com selênio, para fazer uma comparação. Então, apesar de ser conhecido na literatura que átomos de selênio são bons para estabilizar a carga positiva em alfa, na posição alfa, isso é bem documentado para o caso de estabilização de cátions alquílicos. Cátions vinílicos ou cátions em carbonos de dupla ligação são muito raros, não existe muito poucos estudos que descrevem esse ponto. Por isso nós fizemos esses cálculos para tentar racionalizar isso e a gente percebe que a energia aqui do caminho azul, estado de transição azul, da espécie, seria o cátion vinílico estabilizado por selênio que está em azul, isso é bem mais baixa que a com enxofre, então o que nos dá um bom indicativo de por que essa reação funciona em condições tão brandas assim. Então isso é uma evidência bastante significativa de que realmente a formação desse cátion estabilizado por selênio é fácil e está de acordo com as condições reacionais que nós havíamos observado nos experimentos. Bom, já que nós desenvolvemos esse rearranjo a partir da estabilização de um cátion vinílico de selênio, nós pensamos, daí funcionar da maneira similar para enxofre. Então, se é o cátion selênio, a gente viu pelos cálculos que estabiliza melhor, mas enxofre também é conhecido por estabilizar bem esse cátion, nós pensamos que a gente poderia avançar um pouco mais nesse tema. E para não fazer exatamente a mesma coisa, a gente pensou, seria possível a gente ter um intermediário desse tipo aqui,
que ao invés de utilizar uma fonte prótica como o eletrófilo, nós usássemos algum outro eletrófilo para ativar a tripla ligação, para desencadear a formação do cátion. O que aconteceria se nós tivéssemos um nucleófilo interno na molécula para tentar trapear esse cátion aqui de maneira intramolecular? Será que nós poderíamos ter um intermediário similar, porém levando a um rearranjo diferente? A hipótese que nós tentamos colocar em prática é uma variação do rearranjo de Mayer-Schuster, e nós basicamente preparamos esse substrato aqui, um tioacetileno, que tem um grupo OH na sua estrutura, um tioacetileno propargílico, na presença de um eletrófilo de novo à base de selênio. Por que selênio? Porque selênio é um excelente eletrófilo para sistemas pi, é bem conhecido que se adiciona muito bem em alcenos e alcinos, em reações de adição eletrofílica, então é um eletrófilo brando e bastante eficiente para sistemas pi. Essa reação entre essas duas espécies levaria à formação do cátion estabilizado por enxofre, está mostrado aqui por essa estrutura de ressonância, que eventualmente poderia sofrer um ataque nucleofílico intramolecular desse átomo de oxigênio sobre esse carbono interno, levando à formação de um oxeteno. Esses oxetenos são intermediários bastante instáveis. Se vocês lembrarem, estruturas similares desse tipo aparecem na reação de Wittig. Claro, tem fósforo no meio, mas anéis de 4 membros estão bastante propensas à decomposição. E o que acontece aqui, o que poderia acontecer aqui, é a quebra da ligação carbono-oxigênio, formação de uma ligação C-O e quebra da ligação pi-CC aqui para formar uma nova ligação pi-CC entre esses dois carbonos. Essa decomposição do intermediário oxeteno levaria a tioésteres alfa-beta insaturados, que apresentariam na sua estrutura uma ligação dupla carbono-carbono tetrasubstituída, o que a gente sabe que não é muito fácil de obter a partir de reações tradicionais. Reduzindo o plano para a prática, então nós fomos desenvolver a reação. Mais uma vez o Lucas e o Anderson embarcaram neste projeto, e quando a reação foi feita entre este alcínio com iodeto de fenilselenenila, ou seja, fenilselenoiodo, uma prensa de base de clorometano, este produto foi observado em 79% de rendimento determinado por RMN. Até aí tudo bem, o problema é que quando nós fomos isolar o produto, aumentamos a escala da reação e fomos isolar o produto, o que a gente observou é que isso não foi isolado na forma de uma espécie única, não foi apenas um único produto, nós tínhamos uma mistura desta molécula selenada com esta molécula iodada, em uma proporção de aproximadamente 90% do produto desejado e 10% do produto com átomo de iodo. De onde é que vem esse produto, esse subproduto? Possivelmente ele vem da reação com iodo molecular que não reagiu na primeira etapa. Essa espécie fenilseleno-iodo, aqui, iodeto de fenilselenenila, ela não é estável a ponto de ser isolada, nós temos que gerar ela in situ a partir de uma reação de dicileto de difenila e iodo molecular. Então nós pré-mixamos essas duas espécies por cerca de 30 minutos, gera-se o iodeto de fenilselenenila, que então reage com o alcínio para a formação do produto desejado. Só que quando tem iodo, sobra iodo na reação, essa não é 100% completa, vai um excesso, esse produto aqui é obtido. São muito difíceis de separar essas duas moléculas aqui por cromatografia, eles praticamente têm a mesma polaridade, então nós precisávamos pensar num método de tentar evitar que esse subproduto se formasse. E aí uma opção bastante interessante seria a redução do iodo que sobrou para ir o iodeto e evitar que houvesse a reação lateral. A adição então de tiosulfato de sódio ao meio reacional, após 25 minutos da mistura dessas duas espécies, nós adicionamos, forma o iodeto de fenilselenenila, e o iodo que sobra ele é então reagido com tiosulfato de sódio através da transformação, a redução de iodo para iodeto, e isso agora nos permitiu resolver esse problema, e nessas condições o produto desejado foi obtido em 78% de rendimento sem a contaminação com o subproduto. Esse método então foi expandido para uma variedade de substratos, a gente teve variações tanto na porção no substituinte do átomo de enxofre, que pode ser cadeias metílicas, cadeias longas, sistemas benzílicos, na substituinte do átomo de selênio, que pode ser aromáticos, alquílicos, aromáticos substituídos, inclusive com grupos orto ou grupos mais volumosos.
Eletrófilos à base de enxofre também puderam ser utilizados. Sistemas mais substituídos na porção do tio éster. Sistemas cíclicos nesta posição aqui, anéis de 5, 6 e 7 membros na porção que vem do álcool propagílico. Uma variedade de moléculas puderam ser utilizadas e serem obtidas a partir desse tipo de rearranjo. Infelizmente, um pequeno problema, uma limitação do método é a baixa seletividade, quando a gente tem a parte de substratos não simétricos. Então, quando nós temos os grupos R1 e R2 aqui são diferentes entre si, nós temos uma mistura de produto alfa-beta insaturado E e Z, praticamente equimolar. Não há seletividade nessa transformação no que diz respeito à obtenção do alceno alfa-beta insaturado no produto final. Perdão. Então, mais uma vez, nós fizemos uns cálculos teóricos para tentar acompanhar a evolução dessa reação, para ver se realmente a gente seria energeticamente favorável à obtenção, a formação desse intermediário oxeteno. E, de fato, nós observamos isso. Aqui vocês notem que as barreiras de energia aqui são todas bastante baixas ao longo desse perfil racional. Mais uma vez, foi feita em colaboração com o Dr. Boris Mariassin, da Universidade de Viena. E tanto a barreira energética do estado de transição para a adição eletrofílica do selênio sobre a tripla ligação, quanto a formação do intermediário oxeteno são barreiras baixas de reação, e a decomposição exergônica para a formação do produto final, depois só falta a captura com a base para a formação do produto desejado. Então isso suporta de maneira bastante significativa o que nós imaginávamos de caminho racional para essa transformação. Bom, então para resumir então essa segunda parte da palestra, nós começamos nossos estudos a partir de cátions estabilizados por nitrogênio. Isso veio a partir do estudo da reatividade de inamidas. E na sequência nós expandimos esse conceito para a estabilização de cátions por enxofre e selênio, utilizando tio e seleno acetilenos para fazer esse tipo de transformação. As inamidas foram reagidas em meio em aço de bronze para a formação de intermediários do tipo CTN-, que reagiram super bem com reagentes organometálicos, como dietilzinco e outros reagentes organometálicos para a formação de inamidas trissubstituídas. Por outro lado, os seleno-alcinos e tio-alcinos nos levaram para uma química um pouco diferente, que aí sim nós tivemos um envolvimento com a química de rearranjos. Esses intermediários estabilizados por calcogênios podem sofrer reações com sulfóxidos para sofrer rearranjos sigmatrópicos 3,13, formação de produtos selenoésteres alfarilados, ou então sofrer um ataque intramolecular de um nucleófilo presente nesse grupo R1 aqui, levando à formação de oxetenos, que também se decompõem para a formação de compostos carbonílicos alfa-beta insaturados, com alcenos teta substituídos. Com isso eu encerro a minha parte da química propriamente dita. Esse é meu último slide de química. Agora só o que eu tenho que fazer ainda é agradecer mais uma vez o convite do CERSUS-QUEM e também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Química e o Programa de Pós-Graduação em Química, que tem apoiado nossos projetos, as agências de fomento que têm apoiado essas pesquisas, FAPESP e GSK, que são as patrocinadoras desse programa de seminários. E eu ainda gostaria de destacar o agradecimento para a professora Lene e para o professor Márcio Paixão pelo convite. Márcio e eu já somos amigos há 20 anos, então realmente foi um prazer ter sido convidado para fazer parte desse ciclo de seminários e mostrar um pouco do trabalho que nós vimos desenvolvendo aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, por fim, eu não posso agradecer ao grupo de pesquisa, e esse é o meu slide mais importante, na verdade. Esse grupo aqui é o que tira as ideias do papel, coloca elas na bancada, e essa foto que não é tão, assim, na época ainda podia ter aglomeração de mais do que apenas algumas pessoas. Então, esse aqui é uma foto de uma das últimas comemorações, faz algum tempo, mas de uma das comemorações em conjunto do meu grupo, do professor Paulo Schneider e da professora Angélica Moro, que nós compartilhamos uma série de equipamentos e infraestrutura, a quem eu tenho que agradecer. Então, aqui estão destacados a Ana Wolters, a Andressa Carlos e Bruna Martins, Lucas Baldassari e Anderson Mantovani, cujos trabalhos foram os que eu mostrei nessa apresentação. Queria agradecer ao professor Fabiano Rodenbusch, ao professor Paulo Schneider, com quem
nós temos colaboração, o Fabiano tem colaboração, o Paulo com quem eu divido a infraestrutura de laboratório, colaboração com o Nuno Maulides da Universidade de Viena, e a Angélica, com quem que tem projetos de colaboração também. Nós temos inclusive uma colaboração com um projeto de biossíntese. Esse aqui é o produto da biossíntese da nosso projeto mais importante. E por fim, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência e pela experiência de ter participado pela primeira vez de um webinar. Naturalmente, eu estou à disposição para perguntas que tenham dúvidas ou perguntas que surjam a partir da sequência agora, e agradeço mais uma vez a atenção de todos. Obrigado. Acho que estamos abertos para perguntas. Tenho aqui uma pergunta da professora Arlene. Obrigado pelo elogio do trabalho. A pergunta é se a gente utilizou uma carga catalítica menor que 21 mol por cento. Na verdade, sim. Nós baixamos até 10 mol por cento. Fomos fazendo um estudo de 20, 15, 10. Porém, o excesso antiomérico caiu. Isso vale para os dois trabalhos que a gente desenvolveu, que eu mostrei aqui fazendo catálise assimétrica. O problema é que, apesar do reagente organozinco, o aromático, ter uma reatividade menor do que os diarilzinco, ele ainda assim tem uma reatividade maior do que os dialquil. Então, nós temos duas reações acontecendo, uma com participação do ligante e uma sem a participação do ligante. Então, a gente acaba tendo que usar uma carga catalítica um pouco alta para poder acelerar mais a reação e evitar ou minimizar o caminho não catalisado. Como o nosso ligante é um ligante fácil de obter, baixo custo, a gente consegue obter ele a partir do carboidrato abundante, que é a xilose, em escala de gramas, em 3 etapas, apenas uma purificação cromatográfica, vale pagar o preço. A gente não se preocupa muito com a carga catalítica nesse ponto, porque ela acaba sendo um custo bastante baixo. Mas, de qualquer forma, assim, esse é um desafio desse método, essa reação. Raramente a gente tem ligantes que funcionam bem com quantidades inferiores a 10 mol por cento. O reciclo do ligante, o amino, deixa eu botar no slide que acho que fica mais fácil de eu falar. O ligante, que é o aminoálcool derivado de carboidrato, nós não reciclamos. Esse a gente tem muita dificuldade de reciclar. Porém, um outro que é um aminonaftol, esse sim. Esse a gente consegue reciclar com facilidade. A gente consegue separar ele por cromatografia relativamente fácil. Os que eu mostrei foram esses dois aqui. Ó. Vocês conseguem. Esse aqui a gente não reciclou, porque esse aqui realmente era difícil, não valia a pena. O gasto para purificar ele era maior que fazer de novo. Esse aqui também é muito fácil de obter. A gente obtém ele em uma única etapa de reação. Ele é uma reação multicomponente que envolve esta amina aqui, beta-naftol e um aldeído. Só mistura tudo, obtém um único produto e recristaliza, mas ele, além de tudo, ele pode ser recuperado ao final da transformação. Nos arioftares, na verdade, esses ligantes quirais, eles já são descritos na literatura. Esses ligantes aminonaftol não foram criados por nós. Tem um cara chamado Albert Chan, que já utilizou esses ligantes quirais para fazer outras reações, inclusive com química de zinco. No trabalho dos fitalidos, nossa preocupação não foi desenvolver o ligante em si. Nós, na verdade, eu não mostrei a otimização para não estender muito no tempo. Nós temos uma coleção de ligantes no laboratório que vão de derivados de carboidratos, de aminoácidos e inclusive esses aminonaftóis. Nós pegamos uma variedade, todos que nós tínhamos, e avaliamos na condição de reação e chegamos a esse aminonaftol como que tem o melhor desempenho. Então esse tem o melhor desempenho tanto em termos de rendimento, mas principalmente de enantioseletividade. Nesse caso aqui a gente não desenvolveu, na verdade a gente até desenvolveu um pouco o ligante, porque nós otimizamos a estrutura. O ligante originalmente testado, ele não tem essa metila aqui, ó. Essa metila aqui, esse grupo aromático que está destacado em vermelho aqui, ele era fenila. E aí a enantioseletividade da reação não era tão boa quanto a que a gente obteve com esse grupo em horta. Então nós fazemos variações nesta posição aqui, nós variamos, se não me falha a memória, 6 aldeídos que dão origem a esse fragmento aqui. Então o melhor deles foi com esse grupo metila em horta.
Eventualmente, se alguém quiser fazer uma pergunta posteriormente, esse seminário, se não me falha a memória, ele é disponibilizado depois no YouTube. A Arlene até já tá lembrando aqui que vai ser no YouTube, e aí vocês têm o meu contato de e-mail, e se alguém tiver alguma dúvida posterior, pode ficar muito à vontade de me escrever, me mandar um e-mail, que eu ficar muito feliz em tentar tirar alguma dúvida que possa ter ficado. Eu é que agradeço o convite mais uma vez, Márcia, Arlene, espero, e o Lucas também por ter me ajudado aqui com a parte técnica aqui, de fazer os testes de áudio, carregar a apresentação. Foi um prazer e espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente aqui, para depois de um seminário nós poder tomar um vinho, tomar um chopinho para poder comemorar o reencontro.